Imagine um país como a Rússia, cuja economia já foi movida pelo ouro negro, o petróleo e o gás natural, mas que hoje enfrenta uma tempestade financeira sem precedentes. As receitas desses recursos, que antes representavam mais de um terço do orçamento do país, foram drasticamente reduzidas. E por quê? As sanções da União Europeia, os limites de preço impostos e a perda de mercados estratégicos deixaram o setor energético russo em ruínas. Já pensou no que acontece quando um gigante não consegue se levantar? É isso que estamos vendo, um colapso de proporções épicas. E sabe o que é curioso? Redirecionar exportações não é como girar uma chave. A Rússia tentou, claro, mas nem sempre as soluções estão ao alcance. Os mercados alternativos, como o da Ásia, não absorvem a demanda como os antigos parceiros europeus faziam. Isso lembra um vendedor que, após anos no mesmo bairro, tenta vender sua mercadoria em outra cidade e descobre que o público de lá não precisa ou quer o que ele oferece. Nesse caso, a vendedora é a Rússia, e a mercadoria encalhada é o petróleo e gás. O resultado disso? Uma economia combalida que reverbera em todos os setores. A desvalorização do rublo é só um sintoma de um problema muito maior. É como uma rachadura que começa pequena, mas logo se espalha por todo o edifício. Se observarmos o custo de vida disparando e as taxas de juros elevadas, vemos como essa crise afeta diretamente a população. E olha que estamos só começando, a coisa se desenrola como uma novela dramática. O próximo capítulo, como você verá, revela outro golpe duro para a Rússia. Durante décadas, a Rússia foi vista como uma superpotência no mercado de armas, exportando tecnologia militar para países ao redor do mundo. Porém, de 2019 a 2023, o cenário mudou drasticamente, com uma queda de 53% nas vendas. Esse declínio, impulsionado pelas sanções e pela reputação abalada das armas russas, afastou clientes de peso, como a China e a Argélia. É como um jogador de futebol que já foi titular absoluto, mas que, após algumas atuações ruins, perde espaço no time. O mercado global de armas, altamente competitivo, não perdoa deslizes. A situação é ainda mais grave quando se considera o impacto da guerra na Ucrânia. Muitos países, antes compradores fiéis, passaram a duvidar da eficácia das armas russas ao observarem seu desempenho no campo de batalha. Quem compraria algo que parece não entregar o que promete? Imagine comprar um carro de luxo que quebra no primeiro uso. É essa percepção que começa a se formar sobre o armamento russo. Países como a Índia estão explorando fornecedores alternativos, enquanto a Turquia intensifica suas parcerias com outros fabricantes. Isso não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de influência global. O poder de um país não se mede apenas pelo tamanho de sua economia, mas também pelo alcance de suas armas. Com a Rússia perdendo relevância nesse mercado, a capacidade de moldar alianças e impor sua presença no cenário mundial diminui. E por falar em perdas, isso nos leva diretamente ao próximo ponto, o rublo, que despenca em um abismo sem fim, e as consequências disso para o bolso do cidadão russo. O rublo, moeda que já foi símbolo da força econômica russa, hoje sofre uma desvalorização tão intensa que parece ter perdido seu brilho. Imagine um barco à deriva em mar revolto, é assim que o rublo enfrenta o mercado financeiro. Com baixas recordes e uma inflação que atingiu 8,5% em outubro de 2024, a moeda perdeu a confiança de investidores e cidadãos. Para piorar, o aumento das taxas de juros, que já flertam com os 23%, pesa ainda mais sobre a economia. É um ciclo vicioso, e juros altos freiam o consumo, enquanto a inflação corrói o poder de compra. Para a população, o impacto é sentido diretamente no custo de vida. Produtos básicos, como alimentos e remédios, ficam cada vez mais caros, enquanto os salários não acompanham o aumento dos preços. Imagine uma família comum tentando comprar pão ou leite e descobrindo que, de um mês para o outro, seu dinheiro vale menos. Situações como essa forçam muitas pessoas a fazerem escolhas difíceis e frequentemente injustas. Por exemplo, priorizar comida em vez de medicamentos ou adiar sonhos como a compra de uma casa. No entanto, essa desvalorização não é só um problema interno, ela também enfraquece a posição da Rússia no cenário global. Com uma moeda instável, fica difícil atrair investidores estrangeiros ou firmar grandes parcerias comerciais. A fragilidade econômica se torna mais evidente, deixando o país cada vez mais isolado. E enquanto o rublo afunda, outros pilares da sociedade russa também estão desmoronando. Por falar nisso, você já pensou no custo humano de uma guerra prolongada?
No próximo ponto, veremos como a força militar da Rússia também está em xeque. O custo humano da guerra na Ucrânia é avassalador. Mais de 720 mil soldados russos foram mortos ou feridos desde o início do conflito, enquanto milhares de tanques e peças de artilharia foram destruídos. É como assistir a um gigante perdendo suas armas e sua força aos poucos, até que se torne irreconhecível. A guerra, que Putin esperava ser uma demonstração de poder, expôs as vulnerabilidades do exército russo. Isso não é apenas uma questão de números, é uma crise que afeta o moral, a estratégia e até mesmo a capacidade de resposta militar. Além disso, as sanções internacionais dificultaram o reabastecimento do arsenal russo. Imagine um lutador que, no meio do ringue, percebe que suas luvas estão rasgadas e não há ninguém para substituí-las. Essa é a situação da Rússia, que enfrenta dificuldades para adquirir componentes essenciais para armamentos sofisticados. A dependência de tecnologias ocidentais ficou evidente, e substituí-las por alternativas de aliados como a China ou a Coreia do Norte não tem sido suficiente. O que era antes uma potência militar global agora luta para manter seu estoque básico de munições. Enquanto isso, os países da OTAN observam atentamente, reforçando suas próprias capacidades militares. A fragilidade russa tem consequências diretas para sua influência geopolítica, mas também deixa um legado devastador dentro de suas fronteiras. O impacto humano não se limita às baixas militares, a força de trabalho do país também está encolhendo devido à imigração e à queda nas taxas de natalidade. Esse declínio demográfico é o próximo grande golpe que analisaremos. A Rússia enfrenta um desafio silencioso, mas devastador, o declínio de sua população. A combinação de imigração em massa, motivada pela guerra na Ucrânia, e uma queda acentuada nas taxas de natalidade resultou em um quadro alarmante. Projeções indicam que a população russa pode cair para 125 milhões até 2050, um número que impacta diretamente a força de trabalho e a capacidade de sustentar a economia. É como tentar manter uma máquina funcionando com menos e menos peças disponíveis. Esse êxodo de pessoas em idade produtiva é um golpe duplo. De um lado, o país perde mentes brilhantes e trabalhadores qualificados que poderiam impulsionar setores como ciência, tecnologia e saúde. Do outro, as famílias que permanecem enfrentam um futuro incerto, com menos recursos e oportunidades. Imagine uma cidade que, aos poucos, vai se esvaziando, escolas fecham, comércios desaparecem, e a vitalidade dá lugar a um cenário de estagnação. É isso que está acontecendo em muitas regiões da Rússia. O impacto não é apenas econômico, mas também social. O tecido da sociedade russa está se desgastando, e a falta de perspectivas cria um ciclo vicioso de desesperança. O governo tenta oferecer incentivos, como benefícios para famílias numerosas, mas tais medidas são insuficientes diante da magnitude do problema. E enquanto a população diminui, o isolamento geopolítico se torna ainda mais evidente, com a Rússia cada vez mais dependente de alianças frágeis com países como a China e a Coreia do Norte. No próximo ponto, veremos como esse isolamento reforça a queda da influência global russa. A Rússia, que já foi uma das maiores potências geopolíticas do mundo, vê sua influência se esvaindo à medida que a OTAN se fortalece e seus aliados se tornam cada vez mais escassos. O que antes parecia ser uma rede de aliados estratégicos agora se transforma em um círculo reduzido e dependente, com a China e a Coreia do Norte ganhando cada vez mais espaço nas relações russas. Esse isolamento geopolítico é um reflexo direto da guerra na Ucrânia, que não só deteriorou as relações com o Ocidente, mas também minou a confiança de antigos parceiros. Imagine um líder de um clube exclusivo que, depois de uma série de escândalos, se vê expulso das reuniões importantes. É isso que está acontecendo com a Rússia no palco global. Com a perda de mercados de armas, a queda nas exportações de energia e a constante pressão das sanções, a Rússia se vê refém de uma diplomacia cada vez mais limitada. Seus aliados mais próximos, como a China, não têm interesse em substituir as antigas parcerias de mercado nem em carregar o peso das ambições russas. A falta de opções faz com que Putin dependa ainda mais de regimes autoritários que, por sua vez, não têm muita credibilidade no cenário internacional. A busca por alternativas resulta,
muitas vezes, em relações comerciais e políticas que enfraquecem a posição russa globalmente. Esse isolamento, no entanto, também cria uma oportunidade para a Rússia repensar sua posição e buscar novas formas de se relacionar com o mundo. Mas a verdadeira questão é, e até que ponto a Rússia poderá se manter em seu atual caminho sem perder ainda mais relevância? O que está em jogo aqui é a sobrevivência de um país que, antes poderoso, agora se vê à margem do cenário global. E isso abre uma pergunta crucial para o futuro, e até onde a Rússia poderá sustentar esse isolamento enquanto luta contra os impactos da guerra, da economia e da sua própria diminuição demográfica? O que acontece quando um país, antes considerado uma superpotência, começa a ruir sob o peso de suas próprias escolhas? A Rússia, com sua imensa potência militar e riquezas naturais, vê sua economia ser imobilizada pelo conflito na Ucrânia, um cenário que já parece ser um pesadelo sem fim. O que começou como uma invasão estratégica se transformou em um fardo que afeta não apenas as forças armadas russas, mas toda a sua estrutura econômica. Com sanções, queda nas exportações e uma moeda que desmorona, os russos se veem vivendo uma crise sem precedentes. O pior de tudo? A guerra e seus desdobramentos podem estar apenas começando a cobrar o preço real. Mas há uma pergunta que persiste, e até quando Putin poderá sustentar essa máquina que parece ter perdido o rumo? Se você tem interesse em saber tudo sobre o conflito Rússia e Ucrânia, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue acompanhando nossos conteúdos.